pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Sou Fernando Rain, psicólogo, e hoje eu vou dar uma mini aula a respeito da importância, a sumária importância do papel da relação terapêutica nos atendimentos na clínica, tá? Espero que seja proveitoso para vocês. Antes de iniciarmos, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu comentário aqui no vídeo se tiver alguma dúvida ou alguma colocação a respeito da aula ou o que gostaria de ver de conteúdo. Coloque seus comentários aqui embaixo, dê um joinha. São formas de manter o canal ativo, trazendo conteúdos bacanas, interativos e gratuitos para vocês, tá bem? Muito bem, vamos lá. O papel da relação terapêutica, então, nos atendimentos na clínica, pessoal. Antes de falar da relação terapêutica, nós temos que entender o que de qualquer ser humano é preciso, qual a necessidade que todos os seres humanos têm, inclusive nossos pacientes, em termos de necessidades emocionais, porque entendendo isso, a gente vai entender um pouco qual o papel que nós, como terapeutas, temos que ter com os pacientes. Jeffrey Young traz e é datado 5 necessidades emocionais básicas, né? Caso você não conheça, você pode ver numa outra videoaula que tem aqui no canal a respeito de terapia do esquema, né? Bom, mas são elas: aceitação e pertencimento, autonomia e desempenho, limites de maneira afetuosa, direcionamento às próprias necessidades emocionais, autenticidade, espontaneidade e lazer. Eu vou reforçar 2 necessidades aqui que todo ser humano tem que ter, que são aquelas, o creme de la creme, é o mais essencial que o ser humano precisa, datado desde lá da filosofia antiga, com Epícoro, Nietzsche e outros pensadores que já traziam essas necessidades, que são a necessidade de conexão. Então, eu me sentir gostado, cuidado, protegido, nutrido pelo meu cuidador quando eu sou pequeno, certo? Um vínculo seguro, uma base segura, que vem lá também dos estudos de John Bowlby. E a partir de que eu tenho essa base segura internalizada, eu começo a desenvolver a minha autonomia, né? Então, a conexão, marcada por esta imagem aqui, onde todos nós mamíferos temos essas necessidades, certo? De ser protegido, cuidado e nutrido. E uma vez que nós temos essa base segura internalizada do nosso cuidador, nós começamos a nos aventurar no mundo, a tentar desbravar o mundo e desenvolver nosso senso de autonomia. Tá? Então, essas 2 necessidades, tanto a conexão e a autonomia, são essenciais para uma saúde mental. Pensem como se fossem barrinhas que precisam ser preenchidas. Inclusive na vida adulta, quando nós não temos conexão, e seja com amizades, seja com relacionamentos íntimos, seja com trocas afetivas em qualquer nível, quando nós não temos isso, a barrinha diminui e nós adoecemos. Vem o sintoma, certo? E a mesma forma a autonomia. Uma pessoa, a partir lá da sua adolescência, início de vida adulta, e até um pouco antes, dependendo da forma que nós vamos considerar a autonomia, precisa começar a se experimentar por si mesmo, precisa começar a formar os seus próprios ideais, ir atrás das suas próprias questões na vida, se experimentar, certo? Ter um certo grau de independização. E quando nós não temos isso, a barrinha encolhe e há também o sofrimento, a dor, o sintoma. Então, conexão e autonomia são necessidades emocionais básicas, essenciais para o ser humano. Tá? Conexão, principalmente, é a base de tudo. Como eu já mencionei, sem essa conexão, sem essa base segura, a criança não se sente segura para buscar a sua autonomia, certo? Isso vem porque nós, mamíferos, e principalmente se nós pensarmos na ideia do filhote ou bebê ser humano, ele não sobrevive na natureza por si só, deixado à própria sorte. Ele precisa ser cuidado, ele precisa do cuidador, tendo ali, né, a figura do pai, mãe ou de quem for, nutrindo essa criança, investindo nessa criança. E isso acontece através dessa cola, que é o vínculo, que é a conexão, que no inglês é o termo attachment, né?
que faz com que o cuidador permaneça ali nutrindo essa criança. Nós somos diferentes de outros tipos de animais, os répteis, etc., onde daqui a pouco eles têm um ciclo desenvolvimental muito mais rápido do que os bebês. Os bebês demoram muito para a sua maturação porque o cérebro não nasce pré-fabricado, não nasce pronto. Demoramos muito para nos alimentar sozinho, para caminhar e etc. Então nós precisamos do cuidador ali. Então a criança já nasce meio que com um instinto e um printing dentro do cérebro que é: eu preciso que o cuidador goste de mim, eu preciso ser nutrido. Se o meu cuidador não gostar de mim, significa que ele pode me abandonar. E eu me ralei. Então a criança não sentiu o amor do seu cuidador de alguma forma, seja no olhar, seja no gesto, seja no tom de voz. Já lê-se para a criança como um sinal de ameaça de que ela pode ser deixada à própria sorte. E isso é igual à morte para a criança na infância. Nós já nascemos com esse drive, com essa necessidade, certo? Tudo isso que eu estou falando é porque, em algum grau, o paciente vai vir na terapia com essas barrinhas diminuídas, ou com um senso de conexão diminuído, ou de autonomia. E nós vamos ter que propiciar um ambiente que, da nossa relação terapêutica com o paciente, nutra essas necessidades de alguma forma. Eu já vou explicar mais tarde. Então o ponto é o seguinte, pessoal: necessidades emocionais não atendidas, vide essas duas centrais de conexão e autonomia, elas são essenciais, no sentido de que essas necessidades precisam ser supridas. Quando elas não são, isso gera dor. Da mesma forma que nós nascemos e temos outras necessidades, outros drives, como diria lá também Nietzsche ou a psicanálise, que são instintivos. Por exemplo, se você não comer, se você passar daqui a pouco algumas horas que seja sem comer, né? Sei lá, mais de 12 horas sem comer, ou sem beber água, você vai começar a sentir um desconforto no seu corpo. Se você não come, sua barriga vai começar a roncar. E se você não escuta essa barriga roncando vai se tornar uma dor. Então, necessidades não supridas, assim como daqui a pouco o sexo, né? Daqui a pouco, a partir do período da latência, se você não escuta essa necessidade, isso começa a consumir você. E o seu corpo começa a dizer: cara, vai atrás de sexo, ou se masturbe, ou alguma coisa do tipo, né? Porque isso é uma necessidade que o corpo tem. Assim como a comida, assim como a água. E se a gente não atende essas necessidades, começa a se manifestar um sintoma, a dor. Da mesma forma, por que a dor? Porque a dor vai ser o catalisador, vai ser o impulsionalizador, não sei se essa palavra existe, né? Vai nos impulsionar para buscar aquela necessidade. No caso, a barriga roncando vai fazer com que a gente abra a geladeira ou peça uma comida, alguma coisa do tipo, né? Da mesma forma, as necessidades emocionais não atendidas vão gerar dor, seja através de emoções que são mensageiros, como a tristeza, como a raiva que vem dizendo que algo não está sendo atendido ou está sendo violado, ou a tristeza nos mostrando que algo daqui a pouco não está sendo escutado, né? Vai fazer com que nos impulsione a buscar essas necessidades emocionais de conexão e autonomia. Então o paciente vai vir, via de regra, para a terapia com alguma dor, porque a dor é o motivador que faz a pessoa vir para a terapia. E a gente vai ter que entender, a partir dessa dor, qual a mensagem que essa dor significa. Qual a necessidade emocional que não está sendo atendida ali. Tá bem? Então, como eu já disse, a criança, na sua infância, ela meio que tem a ideia, e não aqui explícita, mas inconsciente, de o que eu tenho que fazer para ser gostado pelos meus cuidadores. Como eu já falei, a criança precisa se sentir amada, precisa se sentir especial até um determinado ponto, né? Porque ela não sobrevive sem o cuidado, o amor e o carinho desses cuidadores. É a cola que mantém o vínculo e o vínculo que mantém ela ali, né? Alimentada, cuidada, protegida. Então ela está sempre lendo pistas do ambiente, se eu estou agradando meus cuidadores, o que eu tenho que fazer para me agradar, para agradar os cuidadores, como que eu me adapto a esses cuidadores para eles gostarem de mim, certo? Então, imaginem que nós temos necessidades emocionais não supridas na nossa infância. E todos nós vamos ter, porque é impossível ser um cuidador perfeito, que supra todas as necessidades na dose certa, tá bom? Então, todos nós vamos ter necessidades emocionais não supridas, alguns mais, outros menos.
Essas necessidades emocionais não supridas vão fazer com que nós criemos, na nossa infância, estratégias para tentar obter essas necessidades, para a gente se adaptar aos nossos cuidadores e ter o que a gente precisa, o carinho, a aprovação ou qualquer coisa do tipo. Isso pode ser, daqui a pouco, se eu tenho pais mais obsessivos ou exigentes, eu tenho que ser o melhor da turma. No colégio, eu tenho que vencer o campeonato de judô para daqui a pouco meu pai esboçar um sorriso ou me dar um abraço. Ou daqui a pouco, se eu tenho pais, não sei, que são doentes, eu tenho que cuidar deles. E aí, quando eu cuido deles de alguma forma, uma mãe depressiva ou que tem algum tipo de transtorno mental, ou alguma, sei lá, algum problema de saúde debilitante, quando eu cuido dessa pessoa, né, do meu pai, da minha mãe, daqui a pouco ela esboça algum tipo de carinho. Então eu estou sempre lendo como é que o cuidador gosta de mim, tentando me adaptar, criando estratégias, né, seja de compensação, evitação ou resignação, para eu ter aquilo que eu preciso, necessidades emocionais, trocas emocionais, né, que vão fazer com que eu tenha a necessidade de conexão ali presente. Então, essas são regras que eu crio e estabeleço como necessárias para ter o afeto que eu preciso de momento para sobreviver. Na TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, a gente fala que são as estratégias compensatórias, que eu vou começar a navegar no mundo a partir dela, né? Então, também, pessoal, tem um vídeo chamado Conceitualização Cognitiva, para quem não conhece, pause aqui, dê uma olhada no vídeo, tá? Tá no canal, depois volte aqui. Mas eu vou trazer um exemplo mais adiante de uma conceitualização cognitiva nesse próprio vídeo. Mas eu começo a criar regras se, então, as crenças intermediárias, né? Se eu me subjugar, então vou ter o amor da minha mãe. Se eu for o melhor no judô, então vou ter o amor do meu pai, né? E isso cria, então, a crença intermediária, uma junção da crença central, né, do que eu penso e sinto a meu respeito, com a estratégia compensatória. Eu evito, resigno ou compenso determinado tipo de comportamento, né? E essas regras que eu vou criando, elas sempre foram adaptativas na infância. Isso é importante a gente entender. O paciente vai chegar no nosso consultório com estratégias, com máscaras, né? Com estilos de enfrentamento. A gente tem que entender que esses estilos de enfrentamento, embora em algum grau estejam sendo disfuncionais agora, porque senão o paciente não estaria ali, né? O sofrimento vem das necessidades emocionais não supridas e essas estratégias que não estão mais funcionando como funcionavam lá atrás. O choque dessas estratégias compensatórias, hoje, com a realidade, também causa sofrimento. Então, por exemplo, se eu me subjugava lá para agradar a minha mãe, que era depressiva, alguma coisa do tipo, hoje eu me subjugo em todos os meus relacionamentos. E isso faz com que, ao invés de eu ter a necessidade que eu preciso de conexão, faça com que as pessoas me usem. Ou daqui a pouco eu sempre tentava ser o melhor para agradar meu pai e hoje as pessoas me veem como arrogante, como desprezível e faz com que eu não tenha a necessidade, né? Então, por quê? Porque eu uso essas estratégias de uma forma rígida. É a única coisa que eu aprendi lá atrás que funcionava e eu sigo usando isso hoje aqui no presente, em todas as circunstâncias, ou a maioria delas, para quem tem um transtorno de personalidade, e elas não funcionam. Aquela ideia de que para quem tem um martelo, tudo é prego, né? Então, de novo, necessidades emocionais não supridas vão fazer com que eu crie na minha infância estratégias para tentar me adaptar e obter essas necessidades. Faz com que eu crie regras então, se eu fizer X, vou obter Y, né? Se eu fizer X, vou obter a necessidade. E faz com que eu aprenda a sempre fazer X, sempre usar a mesma estratégia para tentar obter aquela necessidade. Lá no passado era o melhor que dava para fazer. Hoje, no presente, causa algum tipo de sofrimento emocional. Então vamos pegar um exemplo aqui, pessoal, para ilustrar. Imaginem que daqui a pouco, não sei, na minha infância, eu tinha pais presentes, mas que não demonstravam muito afeto, carinho, emoções, não vinculavam muito comigo, tinham expressões mais neutras, certo? E eles não eram atentos às minhas necessidades. Então, daqui a pouco, em vez de eu ver o filme, sei lá, do Pateta, do Mickey, do Toy Story, da Disney, eles me levavam no cinema para ver os filmes que eles tinham gostos e preferências. Então, era um filme, daqui a pouco, conversado, um romance, uma história que daqui a pouco eu, como criança, nem conseguia conectar ou entender. Não é? Ou daqui a pouco, imaginem que em vez de me levar fazer um programa legal de noite, com jogos, com pipoca,
montar cabana na sala, aquela coisa, briga de travesseiro, ou eles se juntarem com outros pais que tivessem crianças pequenas para eu, quando pequeno, brincar com outras crianças, alguma coisa assim, um plano de final de semana pensado na criança e não no adulto. Né? E em vez disso, daqui a pouco eles iam para restaurantes, onde passavam horas conversando com os amigos mais velhos, e daqui a pouco a criança tinha que ir junto. Né? E a criança, evidentemente, não gostava dessas coisas. Mas ela não manifestava que não gostava. Porque, eventualmente, quando ela dizia, eu não quero ir para o restaurante, eu não gosto, ou eu não gosto de ver esses filmes, os pais mostravam algum tipo de descontentamento. E aqui a criança sentia isso, dizendo, puxa, quando eu manifesto aqui a minha necessidade de daqui a pouco ver o filme do Pateta e não ver aquele filme chato, ou daqui a pouco eu gostaria de brincar em vez de ir numa janta, os pais não me aceitam se eu manifesto esse tipo de comentário. É sutil, mas percebam que eu começo a tentar me adaptar a isso. Então eu começo a ir para esses ambientes quieto, sem discutir muito, me subjugando às necessidades dos meus cuidadores. Estando mais atento às necessidades deles, de como eu posso não desagradar eles, do que agradar a mim mesmo. Ou supondo que daqui a pouco, se eu fizesse uma reclamação, eles deixavam na casa da minha avó. E minha avó, coitada, era uma senhorinha lá que via a novela, ia dormir e me deixava daqui a pouco sozinho, onde eu não tinha nem amigos lá, onde não tinha muito o que fazer. E também lá eu me sentia mal, me sentia desamparado de alguma forma. Então percebam que a partir desse cenário, que é sutil, não tem nenhum tipo de abuso, negligência, grito, berro, ninguém bateu em ninguém, mas a criança, nesse caso aqui hipotético eu pequeno, faz com que comece a não desenvolver, né, aquelas barrinhas de conexão, né, não me sinto seguro, não me sinto protegido, começa a entender, não tem um vínculo seguro, ou a única forma de obter um pouco isso é me modelando a necessidade dos outros, a suprimindo as minhas vontades. Vocês conseguem perceber quão sutil isso é? Por exemplo, eu estou trazendo um exemplo específico. Existem 1 milhão de outros tipos de exemplos que eu poderia trazer aqui, que gerariam também, daqui a pouco, necessidades não supridas, tá? Mas só a título da gente ir ilustrando esse funcionamento a partir de uma infância, tá? Então, o que eu pequeno, daqui a pouco, começo a pensar a partir dessas vivências repetidas? Minhas necessidades não são importantes, tem algo de errado comigo, com os meus gostos. Se eu expressar o que eu sinto, eu não vou ser aceito pelos meus cuidadores, certo? Eu começo a criar crenças, visões a respeito de mim, do mundo, né? E dos outros, de certa forma, a partir da interação que eu tenho com os meus cuidadores. Então, vamos pensar uma breve conceitualização cognitiva desse caso. Seria, por exemplo, uma crença central, um esquema. Eu começo a me sentir esquisito, porque daqui a pouco eu começo a dizer, pô, será que só eu não gosto de restaurante e de filme nesse nível? Eu sou meio diferente das outras pessoas, né? Me sinto que não me encaixo. Todo mundo vai lá, dos amigos, daqui a pouco os meus cuidadores vão no restaurante, se divertem ou não, tem algo diferente comigo aqui, por que eu não estou me divertindo, né? Ou algo parecido. Começo a criar crenças intermediárias, ou daqui a pouco uma crença central, o esquema poderia ser assim, sei lá. Isso vai depender de como a criança interpreta o evento, tá, gente? Então não tem uma receita de bolo que eu vou dizer, se acontecer X, a pessoa vai ter essa crença ou esse esquema. Porque pode acontecer X e a criança interpretar de diferentes formas aquilo. Então, por exemplo, pode ser que ao invés de todos os amiguinhos meus vão em festas nos finais de semana e eu não vou e vou em restaurantes com os meus cuidadores. Pode ser que eu me sinta, tenho um esquema de isolamento social, eu me sinto diferente dos outros da minha turma, né, da minha idade, ou pode ser que eu tenha um esquema de defectividade, onde eu me sinta diferente, errado, tem algo de estranho em mim, no sentido de ter algo de errado em mim. Né? Então eu não sei para onde que vai ir a interpretação que a criança vai ter a partir daquele evento. Mas com certeza vai ter uma interpretação a partir dessa necessidade, à luz dessa necessidade emocional não atendida de conexão. Tá? Nesse exemplo hipotético, imagine que a criança pense, puxa, sou esquisito, sou diferente. Né? E a partir dela ela começa a criar regras. Lembrem das regrinhas lá que eu falei, do ser então?
Então, ó, se os outros me conhecerem, no sentido de eu mostrar os meus gostos, dizer que eu realmente prefiro, sei lá, o filme do Toy Story do que um filme de adulto, do Titanic, por exemplo, ou daqui a pouco que eu disser que prefiro ficar em casa jogando videogame e não visitar minha avó, se os outros me conhecerem, então não vão gostar de mim. Porque quando eu mostrava isso daqui a pouco para os meus cuidadores, eu sentia algum tipo de rejeição. Então, olha, eu começo a, se os outros me conhecerem, então não vão gostar de mim. Se eu demonstrar o que eu sinto, então eu vou ser rejeitado. Começo a criar regras, modos de eu navegar nesse mundo para ser gostado, para ter conexão. Né? Então, a estratégia compensatória, eu começo a evitar me expor, evitar falar de mim, ou mostrar minhas reais intenções. Outra estratégia compensatória pode ser daqui a pouco eu começar a resignar, me subjugar aos caprichos dos outros. Então eu sempre faço o que o outro quer como uma forma de agradar. Uma vez que eu sou esquisito e diferente, se eu me subjugar e fazer o que o outro quer, eu não vou me sentir assim tão diferente. Ou vai ser uma forma de tentar me sentir incluso, talvez. Alguma coisa desse tipo. E imagina que o paciente, na vida adulta, imagina que eu adote a estratégia de evitação. A partir desse funcionamento. Eu sou esquisito, então eu vou evitar daqui a pouco falar, me mostrar, falar dos meus gostos porque não vão gostar de mim. Então eu começo a evitar me expor, né, mostrar minhas reais intenções. Imaginem que chega esse paciente na vida adulta para vocês, tá? Que passou por esse tipo de relato e vivências na infância. E ele sente-se, como queixa, ele diz que ele se sente sozinho e gostaria de ter amigos ou parceiros amorosos. E a gente vai ver que daqui a pouco ele não tem porque ele evita esse tipo de interação ou ele evita se mostrar com medo de ser rejeitado porque ele é esquisito ou diferente. A título, então, de relação terapêutica, aqui nós vamos começar a falar da relação terapêutica. Né? O que isso tem a ver? Eu fiz toda uma conceitualização hipotética de um paciente para a gente entender como isso opera na relação terapêutica com um exemplo específico, tá, gente? Que é o seguinte. Imagine, então, que eu vou lá, adulto, para terapia, e aqui tem um adulto, tá? Eu coloquei a foto de uma criança porque todos nós temos um lado vulnerável, uma criança vulnerável com essas necessidades não atendidas dentro de nós, tá? Mas eu, adulto, vou na terapia com essas vivências que eu acabei de mencionar e com as estratégias que eu acabei de mencionar, de evitação, certo? E aqui me deparo com o terapeuta, com vocês, no caso. Então, o que vai acontecer na terapia? É importante a gente entender que a terapia ela é um campo de uma relação real, onde o que o paciente sente lá fora e como ele se comporta lá fora vai se repetir no setting terapêutico, que a gente chama de transferência e contra-transferência. Isso vai acontecer no setting terapêutico. Tá? Então, daqui a pouco, com o terapeuta, eu vou evitar falar dos meus sentimentos. Eu vou dizer que está tudo bem na minha semana quando ele perguntar. Eu vou tangenciar e falar sobre assuntos supérfluos, daqui a pouco, que não exponham minha dor. E vocês estão entendendo por quê? À luz do caso que eu comentei no slide anterior. Porque eu sinto que eu sou esquisito e diferente. E que se eu me abrir e falar dos meus gostos, o terapeuta vai me rejeitar. Como os meus pais, de certa forma, rejeitavam quando eu falava que queria ver o filme do Toy Story e não do Titanic. Quando eu falava que daqui a pouco eu queria brincar, sei lá, de guerra de travesseiro e não ir num jantar. Eu aprendi a estratégia de ter que evitar, né, as minhas... expressar para o outro e mostrar minhas reais sentimentos, opiniões e gostos, porque o outro não vai gostar. Então eu começo a fazer isso com o terapeuta. Ou daqui a pouco eu tento agradar o terapeuta, falando o que ele quer ouvir, ou tentando me mostrar mais forte do que eu sou, como eu fazia daqui a pouco para o meu pai ou para minha mãe. Então as estratégias lá de fora que eu aprendi na infância vão começar a operar aqui no setting terapêutico. E qual que é o papel do terapeuta? O papel do terapeuta, inicialmente, é propiciar um ambiente seguro, um ambiente empático, um ambiente de confiança e respeito, onde aos poucos eu consiga transpor essas estratégias compensatórias, driblar elas, enfraquecer elas, através do paciente se sentindo seguro, confiante, para eu conseguir acessar ele. Tá? Eu mostrando esse tipo de aceitação incondicional, essa empatia, validando o paciente, vai fazer com que aos poucos ele vá percebendo que quando ele se coloca vulnerável na relação terapêutica, ele é aceito.
que o terapeuta não critica ele pelas dificuldades que ele teve. Aos poucos, esse paciente vai se sentindo mais seguro em se expor. Quando ele se expõe ou fala daqui a pouco sobre algo que ele fez de errado, ou deixa escapar um pouquinho alguma necessidade dele, falando, eu não gostei disso, ou dá uma opinião, ou diz que sentiu raiva, o terapeuta escuta, aceita esse sentimento. Então ele começa a entender que quando ele se expõe, ele não se sente rejeitado. Ele começa a aprender que as suas necessidades são importantes e que alguém escuta. Vocês percebem que ao fazer esse tipo de papel, o terapeuta, voltando ao slide aqui, gente, de ambiente seguro, empático, de confiança e respeito, de aceitação incondicional pelo cliente, as premissas que vêm do Carl Rogers, do humanismo, faz com que de alguma forma ele já comece a reestruturar o paciente as suas crenças e percepções. Porque ele começa a dizer, opa, eu estou me mostrando para o terapeuta e ele está aceitando, olha, eu manifestei uma vontade minha e ele não me criticou. Opa, é como se ele dissesse, eu disse eu gosto do filme do Toy Story e não do outro filme, e ele aceitou. Eu nunca tinha percebido isso, eu nunca tinha sentido isso numa relação. Aos poucos, ele começa a reestruturar a ordem de pensamentos dele, de crenças, pela própria relação terapêutica, vocês conseguem perceber? Então, essa é a ideia de uma relação terapêutica que cura, uma relação real que vai mostrar para o paciente, né, muito mais do que exercícios cognitivos, exercícios emocionais que acontecem numa relação humana verdadeira. O Greenberg, terapeuta que trabalha bastante com emoções, na terapia focada na emoção, traz a ideia que nós mudamos emoções com emoções. Então, a partir de uma relação terapêutica real, a partir do paciente provando o gostinho de uma necessidade emocional suprida, uma colherada dada na boca pelo terapeuta, de aceitação, de não julgamento, vai fazer com que o paciente vá ressignificando aos poucos as suas crenças. Certo? A partir da transferência e contra-transferência, então no setting, a mágica começa a acontecer. O que é a mágica? A troca real de uma relação verdadeira faz com que o paciente modifique as suas crenças. Faz com que o paciente sinta o gosto de ter suas necessidades atendidas e respeitadas. Faz com que o paciente modele e busque relações semelhantes fora do setting terapêutico. Então, a partir da relação que eu tenho com o Fernando ou com o terapeuta, estou falando Fernando porque eu sou terapeuta, né? E me chamo Fernando. Então, eu começo a provar o gostinho de, esse cara me respeita, o Fernando me escuta, o Fernando leva em consideração quando eu choro, me apoia, ele não diz que é frescura, o Fernando me acolhe, o Fernando busca junto, o que a gente pode fazer agora, eu estou aqui. Eu me sinto próximo do Fernando, eu me sinto conectado do Fernando. Eu provo um pouco daquela barrinha, da conexão do macaquinho abraçando o outro, metaforicamente ou verdadeiramente, faz com que eu diga, gostei desse sabor. O que é isso? Eu nunca tinha experimentado. Muitas vezes, a relação terapêutica vai ser a primeira relação saudável que o paciente vai ter na vida. Mas a partir dessa relação, dessa prova, dessa degustação, vai fazer com que ele se empodere de buscar relações assim lá fora. Quebrando daqui a pouco relacionamentos que não são supridores para ele, que são privativos, que são críticos, que são julgadores. Vai fazer com que ele diga, isso aqui não me satisfaz mais, eu quero ter uma relação como eu tenho com a do Fernando ali dentro. Né? Então, faz com que o paciente modele e busque relações semelhantes fora do setting terapêutico. Claro, tudo isso que eu estou falando, pessoal, aqui é uma microaula, né? Eu estou resumindo. Tudo isso leva tempo, tá? Tem várias técnicas e estratégias para operar. Eu estou dando aqui o resumo da ideia de como é que isso ocorre, tá? Mas, a grosso modo, a ideia é que, à medida que o paciente vai se sentindo conectado com o terapeuta e percebendo que ele pode ser quem ele é com o terapeuta, faz com que o paciente, olha só aqui, pessoal, deixe de usar as estratégias compensatórias que aprendeu na infância. Por quê? Porque essas estratégias foram criadas justamente para obter um pouco desse carinho e afeto. No momento que ele vê que ele está recebendo isso, ele vai deixar de usar as estratégias. Ele vai dizer, essas estratégias eu não preciso mais. Isso aqui é um sapato que está apertado, que não me suscita mais calçar, não tem mais porquê. Né? Isso nós chamamos de reparentalização limitada.
é dar para o paciente aquilo que ele precisa. Via de regra, conexão. Via de regra, estimular a autonomia dele. Essas são as duas principais. Mas para alguns casos também, nós vamos ter que dar limites com afeto. Nós vamos ter que, daqui a pouco, fazer com que o paciente consiga direcionar e entender suas próprias necessidades emocionais. Nós vamos estimular a autonomia desse paciente, a espontaneidade desse paciente, que são aquelas 5 necessidades do Jeffrey Young. Né? Então, nós precisamos saber o que não está sendo suprido na vida desse paciente. Lembrem da dor, da barriga que ronca? Se eu não comer, minha barriga ronca, gera uma dor. Eu tenho que escutar essa dor, eu tenho que escutar esse sentimento. Pensem nas emoções como uma espécie de mensageiro que vem trazer a mensagem de que algo não está legal. Então nós vamos entrar nesse tobogã e chegar lá embaixo na água. Essa água é o que é que não está legal, que necessidade não está sendo suprida. E num primeiro momento, nós vamos dar essa necessidade para o paciente no setting terapêutico. De uma maneira limitada, ninguém vai pegar o paciente no colo e levar para casa, né, pessoal? Mas nós vamos ser empáticos, nós vamos ter aceitação, nós vamos proporcionar esse vínculo seguro, nós vamos dar nosso telefone para o paciente, nós vamos perguntar de vez em quando como é que ele está. Nós vamos ser o pai e a mãe, via de regra, que esse paciente não teve. Essa é a relação terapêutica que cura. Isso é reparentalização limitada. E na minha compreensão, na minha modesta opinião, é isso que mais funciona em terapia do que qualquer outra técnica que vocês pensem em aplicar. Tá? É uma relação verdadeira que está acontecendo no aqui e agora, que ressignifica muita coisa. E aí o paciente vai deixar de usar as máscaras e as estratégias compensatórias que ele aprendeu lá na infância. E uma coisa importante de entender também do paciente, pessoal, é que pensem nessa relação terapeuta-paciente como a ideia de uma planta que precisa ser nutrida, que precisa ser adubada, que precisa ser regada para crescer e desenvolver. Essa planta, se corretamente adubada, arregada, pegar sol, ela por si só vai crescer e se desenvolver. Essa planta é nosso paciente, ou qualquer pessoa, na verdade. Todos nós temos dentro de nós o que Carl Rogers chamou de tendência atualizante, que Nietzsche chamou de vontade de potência, ou que Schopenhauer também trouxe com essa ideia de power to will, de vontade de vida e de desenvolvimento. Todos nós temos dentro da gente a vontade de prosperar, de evoluir, de crescer, de desenvolver, de, como Nietzsche fala, consumir o mundo, de expansão. Nós não buscamos a homeostase, nós buscamos o desenvolvimento e a expansão, ser mais nós no mundo. Todo ser vivo tem esse drive. Onde encontrei vida, encontrei vontade de potência, como chama Nietzsche, certo? O que nós como terapeutas temos que fazer é propiciar o terreno fértil, ser esse sol que ilumina essa planta, dando os nutrientes para fazer a sua fotossíntese lá e se desenvolver e crescer. Tá? Como o Carl Rogers traz nos seus exemplos, se você tem uma planta em casa, você já deve ter reparado essa ideia. Se você nutre, ela cresce. E ela cresce, você tem que podar, porque ela vai indo e consome, daqui a pouco entra nos espaços, ela vai se desenvolvendo, daqui a pouco ela quer pegar outra planta e crescer. Você tem que ir lá e até podar, porque colocar limites, né? Porque essa planta tende à expansão, ao desenvolvimento, se ela tiver um terreno fértil. E se você botar uma planta num quarto escuro, com uma janelinha lá em cima, assim, pequenininha, essa planta ela vai crescer em direção à luz, ela vai buscar o que é saudável. Ou seja, o paciente vai buscar e está buscando suprir essas necessidades de conexão e autonomia. Talvez ele só não esteja sabendo como fazer isso. E nosso papel é ajudar a ele ter essas necessidades preenchidas. E aí o paciente vai por si só se organizar, crescer, expandir e se desenvolver. Tá bem? Então a pessoa vai buscar a expansão por ela mesma. O terapeuta só vai ser um facilitador, um removedor de barreiras. Barreiras que fazem com que essa planta não consiga expandir. E essa barreira pode ser essa falta de nutrientes. O que é os nutrientes? As necessidades não supridas, né, das barrinhas. Ou as barreiras podem ser estratégias erradas que esse paciente, erradas entre aspas, que esse paciente busca para ter esses nutrientes. Como eu mencionei,
que são estratégias erradas? São estratégias que eu aprendi lá atrás, que funcionavam com meus cuidadores, mas que na vida adulta faz com que não estejam funcionando, faz com que eu não tenha minhas necessidades emocionais supridas, que não faça com que eu não consiga ter conexão com os outros, façam com que os outros se afastem de mim. Lá atrás funcionava com meus pais, hoje não estão funcionando. Então o terapeuta é o cara que vai propiciar esse ambiente seguro e esses nutrientes e mostrar que estratégias funcionam ou não para o paciente. Vai ser um removedor de barreiras. No momento que a gente tira essas barreiras, a planta cresce e se desenvolve por ela mesma. Tá bem, gente? E aqui uma frase do Carl Jung, não é o Jung da terapia do esquema, né? O Jung, que eu gosto bastante. Ele traz: o encontro de duas personalidades se assemelha ao encontro de duas substâncias químicas. Se alguma reação ocorre, ambos sofrem uma transformação. Isso é relação terapêutica. Isso é mudança. Isso é progresso em terapia. Tá bem? Então imagine que esse pacientinho, né, o paciente grande, adulto, mas que tem essa criança vulnerável dentro dele, o que é uma criança vulnerável? É essa criança que tem as necessidades emocionais não escutadas, né, não supridas, machucadas. Imagine que ele começa a ter essas necessidades na relação terapêutica. E ele começa daqui a pouco a pensar: alguém se importa comigo. O Fernando, o terapeuta, não me julgou quando eu chorei na frente dele, manifestou raiva. Ao contrário, ele me acolheu. Eu nunca tinha experienciado isso, eu não sabia que isso era possível. Talvez eu não seja tão esquisito assim ou errado assim como eu pensava, né? O Fernando daqui a pouco me disse que também já passou por algo parecido, que isso é normal. Percebam, a partir da relação terapêutica real, o paciente começa a ressignificar seus esquemas e suas crenças também. Ele começa a pensar: poxa, talvez eu seja alguém digno e mereça relações tão supridoras quanto a do Fernando me fornece e me dá no setting terapêutico. Se o paciente não pensar isso de forma explícita, pode ter certeza que ele está pensando e ressignificando isso de uma maneira implícita e inconsciente. Bom, mas aí entra até aqui tudo bem, tudo bonito, tudo belo, mas aí entra um seguinte ponto: resistências. Para que essa troca aconteça, essa troca real aconteça, o terapeuta não pode estar vestindo a sua própria máscara. Como assim, Fernando? Bom, nós também somos humanos, nós também tivemos uma infância não perfeita, nós também criamos estratégias, assim como esse paciente criou, então nós também usamos máscaras, nós também nos protegemos, evitamos, resignamos e compensamos. Nós também temos uma história de vida de necessidades não supridas e estratégias compensatórias que usamos. Então, nós vamos ter que ficar atento a isso para não usar as nossas estratégias com o paciente. Porque assim, ó, pessoal, o paciente, no início de tratamento, invariavelmente vai nos ter como um modelo de identificação. Tá? Vai idealizar o terapeuta. Mas é preciso que ele tenha uma idealização, uma identificação com alguém que é real, o nosso verdadeiro self. E não com o nosso falso self, não com as nossas máscaras. Assim, ele vai sentir que a troca que está acontecendo ali é real. A troca só vai ser real se o paciente abaixar sua máscara e se o terapeuta abaixar sua máscara. Só assim o paciente vai verdadeiramente se sentir nutrido, vai sentir o afeto de maneira genuína. E o paciente vai se autorizar também ser imperfeito. Se nós nos demonstrarmos assim. Quem nunca foi num encontro amoroso, daqui a pouco, com alguém que você julga muita areia pro seu caminhãozinho. E essa pessoa ali parece bem sucedida, bonita, cheirosa, cheia de virtude, só fala bem de si. Isso constrange a gente. Você vai começar a se encolher na mesa e não falar sobre seus pontos fracos e pensar: nossa, ai gente do céu, que desconfortável é estar aqui. A mesma coisa com, imagine que quando a gente vai ver um terapeuta. Se o terapeuta é todo pomposo, dono de si, bem vestido, terninho de flanela, cheiroso, com ar misterioso, que fica assim, indagando, perfeito, calmo, sempre dono de si, o paciente vai se sentir como o primeiro encontro que eu mencionei, constrangido de mostrar quem ele é. E primeiro ele vai idealizar alguém que não existe. E ele vai reforçar a crença dele de que daqui a pouco realmente ele é um merda, realmente ele é muito ruim. Olha como o terapeuta é superior a ele. Você começa a entender, começa a dar tudo errado. O paciente, em vez de se soltar, se inibe mais ainda.
Então o paciente ele tem que estar indo na sessão não para ver o terapeuta. Oh, o terapeuta, né? O impecável, sem fragilidades, o dono de uma calma superior, saudável. Não, ele tem que ir na terapia ver o Fernando, ver a Patrícia, ver o Roberto, ver você que está assistindo. Não o grande terapeuta. Tirem a fantasia de terapeuta. Tá? O paciente, se isso acontecer, ele vai se sentir inibido em tirar sua máscara. Ele vai começar a imitar um fake, alguém que não existe. Né? Então eu vou ler um breve relato do Conrado Caligares, que é um psicanalista muito bom, muito famoso, em que ele fala sobre essa questão da fantasia do terapeuta, fantasia do psicólogo e de como a gente tem que ser real. Tá? É um livro muito bom, eu indico, chama Cartas a um Jovem Terapeuta, certo? Eu vou ler um breve relato para vocês que ilustra tudo isso que a gente está comentando aqui. Bom, uma anedota. Nos últimos tempos de minha análise em Paris, quando já era um jovem analista, fui convidado para um baile de máscaras. O convite dizia que a fantasia era obrigatória. Claro, assim como vários jovens colegas, aceitei o convite com prazer. Cogitei uma fantasia, mas na hora do vamos ver, cheguei à festa com meu terno de flanela. Óbvio, ninguém me barrou na porta. No entanto, mais tarde, enquanto eu conversava numa roda composta de convidados sem fantasia, a dona da casa se aproximou e perguntou ironicamente: "E vocês? Onde estão suas fantasias?" Com uma boa presença de espírito, um amigo respondeu: "Mas estamos todos fantasiados, fantasiados de psicanalistas lacanianos." A piada produziu uma hilaridade geral, porque dizia a exata verdade. Todos naquela roda tínhamos preferido não nos fantasiar, porque queríamos convencer o mundo de que éramos psicanalistas. Resultado, estávamos mesmo fantasiados de psicanalistas. Se tivéssemos escolhido uma máscara de Arlequim, pelo prazer da festa, estaríamos menos fantasiados, e com isso talvez seríamos mais psicanalistas. Mas a história não acaba aqui. No meio da festa, eis que alguém me assinala que meu analista tinha chegado. E de fato, Serge Leclerc estava lá, numa fantasia suntuosa de dama do século XVIII. Talvez a própria Marquesa de Merteuil, com tudo que tinha direito: amplo vestido rendado, leque na mão, panqué, pó branco, alta peruca, sinal falso e um generoso decote, depilado, é claro. Pois bem, não era a hora da minha sessão, mas ganhei de graça uma das melhores interpretações de minha análise. Então, o que o Caligares traz aqui? De que, a partir de ver o terapeuta sendo espontâneo, sendo ele, topando brincadeira, se divertindo, fez com que ele, daqui a pouco, em algum grau, dissesse: porra, talvez eu também pudesse tirar essa fantasia e ser eu mesmo. Né? E ao ver o terapeuta podendo ser ele se permitiu ele ser ele. Ele se autorizou, a partir do modelo de identificação que ele tinha com o terapeuta, a também poder ser espontâneo, a brincar e outras coisas mais. Então acho que essa pequena passagem ilustra um pouco tudo isso que a gente está conversando a respeito das máscaras. Tá? Isso não significa, pessoal, que nós não vamos ser técnicos. Não é isso que eu estou falando. Nós temos que saber qual a necessidade o paciente precisa, nós vamos aplicar seta descendente, fazer um questionamento socrático, nos guiar pelo sofrimento e as emoções do paciente com a ideia de empirismo colaborativo, tudo isso. Mas o jeito de fazer isso, pessoal, o jeito certo de ser terapeuta é serem quem vocês são, é sermos quem nós mesmos somos no setting terapêutico. Tá bem? Com isso, essa imagem, eu fecho com essa imagem, ó. Tanto o paciente vai deixar de usar as estratégias compensatórias, quanto o terapeuta. E aí vai haver o encontro de nós com o paciente. E a partir desse encontro vai acontecer a mudança. Tá bom? É mais ou menos isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Espero... De novo, isso aqui é uma breve pincelada a respeito da relação, mas só para vocês entenderem um pouco.
da relação terapêutica, da importância da relação terapêutica, tá? Porque assim, ó, a gente vê em filmes, né, e muito na faculdade, às vezes os professores reforçavam a ideia de que nós temos que falar pouco, fazer perguntas, ter um certo ar misterioso, talvez até pro próprio ego dos professores eles se portavam assim, alguns, né, não todos. Ou filmes, quando a gente vê sessão de terapia, alguém de pernas cruzadas, com uma postura enigmática, é tudo muito pomposo, tudo muito grandioso. Esqueçam isso, tá? Isso não funciona. O que funciona é vocês poderem ter o estilo de vocês, adequado às técnicas, sendo quem vocês são e não tentando ser quem não vocês são, o terapeuta perfeito, o modelo que eu vi na TV ou que eu li no livro. Sejam quem vocês são como terapeutas, que tá tudo bem. Tá tudo bem, porque a relação terapêutica vai ser real. E é isso que importa. Tá bom, gente? Mais uma vez, se inscrevam no canal, comentem, curtam, assistam os outros vídeos aqui, deem uma força aí. Se vocês gostaram, é claro, né? Considerem tudo isso que eu tô falando. Tá bom? Espero que tenham gostado da videoaula e até a próxima.